Galera, um adolescente de 17 anos morreu no Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre isso porque a morte dele pode ter sido estúpida, ocasionada por omissão de socorro. E ninguém se deu conta disso. Nem a polícia e nem os repórteres que cobriram a matéria. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar o que aconteceu durante um temporal na Taquara aqui no Rio de Janeiro. Vou explicar os pontos de vista que eu tenho sobre esse assunto, valeu? Então fique comigo até o fim, porque eu sou Sondeco e esse é Bota a Boca no Mundo. Vamos ver a matéria rapidinho. Bem, a família do adolescente morto durante um temporal na Taquara deve liberar o corpo hoje no IML. Uma árvore atingiu o jovem de 17 anos. João Henrique Faria Lopes tinha 17 anos. O corpo do adolescente estava embaixo de uma árvore que caiu na Taquara durante o temporal de quinta-feira. Foi na estrada Meringuava. João Henrique tinha saído de casa no Morro do Jordão e estava no ponto, esperando o ônibus para a escola com um grupo de amigos quando começou a chover. Ele correu para o lado oposto dos colegas quando a árvore caiu e foi prensado contra o muro de um condomínio. Os amigos não viram. Galera, olha que absurdo. Eles estavam todos esperando o ônibus debaixo de uma árvore. Não disseram quantos, podem ser 3, 4, 5, não importa. E aí a árvore começou a cair. Uns correram para um lado e outros correram para o outro. E simplesmente acabou a história. O maluco ficou imprensado numa árvore, os outros colegas disseram que não viram, cara. Que absurdo é esse, gente? Isso não existe, cara. Isso não existe. Olha que ponto o ser humano chegou. Tenta se imaginar nessa situação. Tá você e mais, sei lá, 4 ou 5 pessoas que você conhece. Vocês estão debaixo de uma árvore esperando o ônibus. Aí a árvore começa a cair, todo mundo corre. E de repente, depois vocês param de correr, vocês não vão ver se aconteceu alguma coisa com algum dos seus colegas. Você não vai verificar. Eram 5, você não vai ver, pô, calma aí. 1, 2, 3, agora somos 4. Cadê o quinto? Vocês fugiram do colégio, vocês não sabem contar? Ou será que vocês simplesmente viram o que aconteceu, não se importaram e deixaram o maluco lá para morrer? Porque é mais conivente isso, foi mais cômodo. Vocês tinham que ter pedido socorro, cara. Parasse num bar e pedisse ajuda. Ligasse, todo mundo hoje em dia, um adolescente tem um telefone. Era só ligar. Ligava para a polícia, mandava mensagem para o WhatsApp, pedia ajuda, qualquer coisa. Mas vocês teriam que fazer, mas vocês simplesmente foram embora. Vocês não viram o que aconteceu com o João Henrique. Isso é sério, cara. Hoje é sábado, quando eu assisti essa matéria, eu não aguentei. Eu tive que vir fazer esse vídeo, porque essa história vai se repetir. Vamos continuar porque o negócio é bem pior. A família passou o dia procurando pelo adolescente, até que o tio recebeu a notícia. Estava trabalhando ontem, né? Aí começaram a postar foto dele na rede social. Aí quando eu cheguei do trabalho, aí comecei a entrar em contato com alguns colegas, se alguém sabia de alguma coisa. Aí a minha irmã foi me mandou uma mensagem. Aí eu peguei a moto e fui lá. Aí quando eu cheguei lá, realmente eu encontrei meu sobrinho lá debaixo da árvore. Gente, a família passou o dia inteiro procurando pelo adolescente. Ou seja, nenhum dos que estavam lá tentou nenhuma maneira de fazer contato para avisar a família o que aconteceu. Ninguém nem pegou e mandou mensagem para o maluco para poder saber: ô João Henrique, tu tá legal? Você sumiu? Não, ninguém se importou, galera. Hoje em dia é cada um por si. Tem que saber o seguinte, pessoal. Não era uma situação de tiroteio. Era uma situação de uma árvore caindo. Se for tiroteio, todo mundo corre o máximo que pode, foge do perigo e depois procura saber o que aconteceu. Mas era uma árvore. A árvore caiu, a obrigação que os outros colegas tinham era de voltar para poder ver o que aconteceu, se o João Henrique estava bem ou se outro colega estava bem. Vocês sabem por que as pessoas andam em grupo? Eram adolescentes de 17 anos em média, podia ter 16, 17 ou 18, e eles estavam indo ou voltando para o colégio, não importa. As pessoas andam em grupo para se proteger, galera. Vocês adolescentes que saem do colégio em grupo, vocês têm que tomar um conta do outro. Era assim no meu tempo, quando eu estudava, e continua sendo até hoje. Você tem que ficar atento. Se tiver vindo um carro desgovernado para pegar vocês na calçada, quem vê tem que gritar para os amiguinhos: aí, olha o carro, corre, galera. Ou tá caindo uma marquise, corre, pessoal. A árvore tá caindo, corre, galera. E depois tem que voltar para ver se aconteceu alguma coisa, se o amiguinho ficou bem. Mas não, vocês meteram o pé, foram para casa, continuaram as suas vidas, não quiseram nem saber como ele estava, não ligaram para ele, não ligaram para a família para perguntar se ele estava bem, e a vida de vocês seguiu. Vocês só se importaram consigo mesmos, cara. Que absurdo! E aí,
Sabe que a polícia tem que investigar? Porque o tio disse que começaram a postar fotos dele, do João Henrique, na rede social. Quem que começou a postar? Foi um dos adolescentes que estavam lá na hora quando a árvore caiu? Ou seja, ele já sabia e mesmo assim foi embora e deixou o maluco lá para morrer? O João Henrique? Tem que ver quem é que começou a postar. Ou se foi alguém que mora ali perto da comunidade, passou e aí viu o corpo e aí sim começou a postar foto. Mas se quem passou e viu um corpo lá caído e começou a postar no WhatsApp ou na rede social, não importa onde, é sinal que se os amiguinhos do João Henrique tivessem voltado para olhar a árvore, eles teriam visto o corpo do amigo. Mas ao que parece, eles não estavam nem aí, eles só quiseram seguir a vida deles. Foram embora, não é comigo, não é responsabilidade minha, eu não estava nem aqui, eu não quero nem saber. Foi isso que aconteceu. Agora vamos ver o restante, porque no final eu ainda tenho mais coisa para poder falar. Na porta do IML, o pai tentava encontrar forças para enfrentar o momento mais difícil: reconhecer e liberar o corpo. João Henrique tinha 4 irmãos. Aqui no IML, o pai contou que ele era muito querido pelos amigos. Gostava de frequentar a igreja e a escola. Estava no primeiro ano do ensino médio e sonhava em ser jogador de futebol para ajudar a família. Os meus filhos todos estão sofrendo, minha família toda, né? Ele era muito querido lá nessa comunidade lá e todo mundo gostava dele lá. Eu não queria estar aqui um sábado desse, né, cara? Sobrinho, muito triste, cara, muito difícil mesmo. Com certeza é muito triste e muito difícil, cara. Você não precisava estar aí nesse sábado, sabe por quê? De repente o João Henrique teria alguma chance de estar vivo. A árvore caiu, ninguém atestou que a morte dele foi instantânea. Ele pode ter ficado lá preso entre a árvore e o muro e sofrido por horas sem ninguém ver. De repente, se um dos amiguinhos dele tivesse voltado para poder ver o que aconteceu com o João Henrique e visse ele preso e chamasse um socorro, de repente o João Henrique estaria vivo, cara. Você não estaria hoje, num sábado, que é quando eu estou gravando esse vídeo, sofrendo, reconhecendo o corpo do seu sobrinho, e nem o pai chorando no IML para reconhecer o corpo do filho. Gente, essas coisas têm que mudar, nós temos que ter mais empatia, tomar mais conta do próximo. O que ninguém viu nisso é o seguinte: hoje em dia, um adolescente com 16 anos, ele tem o direito de votar, escolher o prefeito, governador, vereador, deputado e o presidente. Ele escolhe tudo quanto é político que vai controlar a vida de todas as pessoas no país. Ele decide com voto a vida de milhões de pessoas e como o dinheiro público vai ser usado. Mas com 16, 17 anos, ele ainda é um menor aos olhos da lei e não pode responder por crime. Porque isso que eles fizeram, se eles fossem maior de idade, porque eu não sei a idade deles, seria o crime de omissão de socorro. O crime de omissão de socorro, galera, eu vou até olhar aqui que é para não errar, que é para dizer exatamente. Faz parte do Código Penal, artigo 135, omissão de socorro, e é crime, tá bom? Um adolescente menor de idade não comete crime porque adolescentes cometem ato infracional. Então, eles cometeram um ato infracional análogo à omissão de socorro. E a polícia tem que ver isso para poder responsabilizar eles, porque eles simplesmente estavam no local de uma cena de acidente, que foi a árvore que caiu. Eles viram que a árvore caiu, eles sabiam que estavam com eles e simplesmente eles seguiram a vida deles. Eles não voltaram para prestar socorro para o João Henrique, eles não chamaram nenhum adulto, ninguém numa loja, não ligaram para a polícia, não fizeram nada. O tio do João Henrique foi que ficou sabendo nas redes sociais e depois, no dia seguinte, saiu para poder procurar e achou o corpo do sobrinho esmagado na árvore, cara. Que absurdo, gente. Que absurdo. Então é o seguinte, a gente tem que rever como é que funciona o Código Penal brasileiro. A polícia tem que investigar se esses adolescentes cometeram um crime análogo à omissão de socorro, já que é um ato infracional por eles serem menores de idade. Gente, cuidem muito bem dos seus filhos. Ensinem para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os menores, conversem com eles, mostrem esse vídeo e diga para eles que quando eles saírem com os amiguinhos do colégio, de uma festinha, não importa onde, quando todos eles estiverem andando juntos, tem que ser um tomando conta do outro, porque são vocês contra o mundo. Perigos existem os montes, e não é só para adolescente não, cara, é você adulto também. Você está saindo com seus colegas de trabalho, com seus colegas
Antigamente, do colégio não importa, cara. Quando você tá junto com um grupo de pessoas, é você tomando conta de todos eles e todos eles tomando conta de vocês. Botem isso na sua cabeça. Isso vai aumentar a chance de todos vocês sobreviverem e voltarem para casa para poder ver suas famílias. Agora eu fico muito triste, cara. Eu fico revoltado. Porque uma família perdeu alguém que amava. Um pai perdeu o filho, um tio perdeu um sobrinho. E essa família está chorando. E eu sei como é que é muito bem perder alguém que você ama. E eu não gosto disso. E por isso eu vim fazer esse vídeo. Porque eu quero que você que está me assistindo, eu quero que você não passe por isso. Então, eduque seus filhos, eduque as crianças, eduquem os menores, chamem eles, mostrem esse vídeo para que eles fiquem conscientes de que eles precisam tomar conta deles mesmos e conta dos amiguinhos que andam com eles. Galera, se vocês curtiram e gostaram desse vídeo, eu sou Sondeco, esse é o Bota a Boca no Mundo, então curta e compartilhe, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para conseguir mudar não só esse país, mas tentar mudar o mundo para um lugar melhor. Se eu conseguir tocar o teu coração, um coração, que é você que está me assistindo, o meu trabalho não foi em vão. Eu não perdi tempo gastando tempo gravando esse vídeo. O meu objetivo foi alcançado. E se você tocar mais uma pessoa, melhor ainda. De pouquinho em pouquinho nós vamos fazendo o mundo melhorar. Você não está satisfeito? Está achando que tudo está errado? Que as pessoas estão frias? Mexa essa bunda da cadeira e faça que nem eu. Faça a sua parte. Toque o coração dos outros e passe o conhecimento. Ensine o que é certo e o que é errado. Vai ser assim que nós vamos transformar não só o lugar onde nós vivemos, mas o Brasil e todo mundo num lugar muito melhor para se viver. Valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, pessoal. Fui.